Salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band. Vamos ver agora o que os comentaristas vão falar da vitória do Mengão. Flamengo 2, LDU 0. Flamengo praticamente na outra parte da competição, né? Nas oitavas de final da Libertadores. Bem, dito isso, deixa o like para ajudar, seja bem-vindo ao canal, se inscrevam e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, vamos lá. Sim, como torcedor colorado, quem torce pro Flamengo estava apreensivo, tinha um jogo decisivo. O Mengão conseguiu bater em casa no Maracanã a LDU por 2-0 e agora fica bonito para a rodada final quando recebe o time do Deportivo Táchira, que não é tudo isso. Isso aqui é o Mengão. Raça, amor e jogo paixão. De um time só. Assim foi a partida entre Flamengo e LDU no Maracanã. Com mais de 65 mil torcedores, o Flamengo dominou o primeiro tempo do jogo e abriu o placar logo aos 9 minutos. Léo Ortiz balançou a rede após cobrança de escanteio de Luiz Araújo. Cara, só muito feliz por poder ajudar a minha equipe a vencer. Acho que era um momento, assim, confuso de fora para dentro, mais do que dentro do vestiário. Dentro do vestiário a gente tinha muita consciência do que a gente precisava fazer, do que a gente precisava construir dentro de campo para conseguir a vitória. E feliz por ajudar. Aos 11 minutos, foi a vez de Bruno Henrique mandar para fora. Depois, o Wesley desperdiçou uma boa chance. Na sequência, Michael tentou, mas a bola ficou na boa para o goleiro adversário. A LDU teve uma única chance na etapa inicial, aos 36 minutos, com Grueso. Na volta do intervalo, o Fla seguiu com a mesma intensidade e aos 8 minutos, Luiz Araújo deixou o dele. Depois disso, a equipe do técnico Felipe Luiz só administrou a vantagem. O 2-0 deixou o Flamengo na zona de classificação para a próxima fase da competição. O rubro-negro agora é o segundo colocado com 8 pontos, a mesma pontuação da LDU, que ocupa a terceira posição. Uma vitória contra o Deportivo Táchira na última rodada da fase de grupos carimba de vez a vaga da equipe carioca nas oitavas de final da Libertadores. Bem, bem. O time nosso é um time que é muito intenso, que corre bastante, gosta de ficar com a bola, mas a gente dentro do campo tem que se dedicar muito. Então, nos preparamos da melhor forma possível. A gente sabe que todo mundo é muito importante para o grupo, assim que, bom, descansar, que domingo temos mais um jogo importante. Apesar da vitória, um questionamento. Pedro no banco de reservas. E o Pedro não está no nível dos companheiros fisicamente. Ele não está. Eu sou o que mais quero colocar o Pedro. Eu sou o que mais estou desejando o Pedro chegar na sua forma física ideal para jogar com um modelo de jogo que pede, que todos sabem o que eu peço. E depende dele cada dia treinar, cada minuto que ele tiver aproveitar, para ele poder estar no nível dos companheiros. Tá aqui o grupo do Flamengo, grupo C da Libertadores. Olha que interessante, o Central Córdoba, que jogou fora de casa com o Táchira, foi a 11. O Flamengo venceu a LDU ontem, chega a 8 pontos. A LDU já tinha 8 pontos. Na última rodada, o Flamengo recebe o Táchira, então é um jogo que dá para ganhar e dá para chegar nos 11 pontos. Aí vai ter que olhar aqui para a questão do saldo. E eu acho, na minha opinião, que o Central Córdoba tem uma partida bem mais complicada contra a LDU fora de casa. Então aqui, esses três, eles vão lutar até o final. A briga vai ser boa, mas acho que o Flamengo, por jogar com o adversário na teoria mais fácil e nos seus domínios, tá bem nessa disputa, Edu. Não, e se pegar, Renato, o Central Córdoba pode ser que também fique em terceiro, porque a questão é saldo de gol ali. Entendeu? Se o Flamengo ganhar, né, o saldo dele vai subir, e se a LDU, dependendo do resultado que ele fizer contra o Central Córdoba, pode passar pelo saldo de gol. Então, acho que esses três times aí estão brigando ainda para a classificação. Uma chave muito difícil, como a do Inter também. Mas o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar o futebol que a gente sempre imaginou do Flamengo, pelo time. E o Felipe Luiz, né, tá mostrando que é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Né? O Alessandro fez uma partida muito boa, com a experiência. O segundo gol ele foi firme pra caramba.
Então o Flamengo com a intensidade, com a marcação, não deixando a equipe do LDU gostar do jogo, então foi merecedor do resultado desde o início do jogo. Cicinho, tem um outro detalhe aqui, pedi até para manter o grupo aqui. Se a LDU empatar com o Central Córdoba, o time argentino vai a 12, aí seria líder, e a LDU iria a 9, estaria eliminada, o Flamengo vencendo o Táchira. Então, na verdade, para os argentinos, empatar não é um mau negócio também. Não, não é um mau negócio, Renato. E é até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e Flamengo, e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols. E contra o Deportivo Táchira, não acredito que vai enfrentar dificuldade. Vai vencer e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Filipe Luís em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade. E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença, e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo, e fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral, porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo. Concordo. É verdade, as opções do Flamengo são muito boas. Rona, por exemplo, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro, como disse Cicinho no segundo tempo. O Cebolinha também ficou esperando. E um jogador que é bem pouco badalado perto dos outros é o Luiz Araújo, mas eu acho que é muito técnico. Ele me parece em evolução, chegou quietinho no Flamengo e ontem estava a fim de jogo, foi para cima, não é? Então eu acho que o Flamengo é uma decepção, tá brigando ainda, não tem uma folga na pontuação, mas é uma equipe que, se passar de fase, vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. E agora, para segurar o Mengão, vai ser difícil, hein? Acho que agora ninguém segura. Ninguém segura o Mengão, não. E será que alguém segura o Atlético Mineiro na Sul-Americana? Galera, agora temos aqui um corte da ESPN Brasil falando do Mengão. Vamos lá. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Com informação e alegria. Isso, não é isso, como ele Mari? gostava. Exatamente. Então a gente vai com... Daqui a pouco, Antero, calma. Daqui a pouco tem o Palmeiras 100% na Libertadores. Agora tem o Flamengo, que também fica perto de avançar. O Cícero Melo pediu ontem 2-0 e foi o que aconteceu, hein, Jailson? Logo no comecinho do jogo, mais uma vez. É o gol que muda tudo, né? O gol logo no início da partida. E aí tu muda o clima do Maracanã, você muda a paciência da torcida, você muda a tranquilidade dos jogadores. Ali o Léo Ortiz fazendo o gol de cabeça logo aos 9 minutos, assistência do Luiz Araújo. E aí o Flamengo conseguiu, né, ter mais tranquilidade com a posse da bola para ir espetando a LDU. Mas a LDU só foi conseguir também assustar o Flamengo no final do primeiro tempo, alguns contra-ataques, mas durante a partida mesmo em si, os 90 minutos, o Flamengo foi muito melhor e mereceu sim a vitória. E o Flamengo conseguindo, então, construir o seu placar. Quando ele faz um 1-0, o Marra, eu pensei assim, será que vai ficar nisso? Fez o gol e depois não vai conseguir ditar o seu ritmo. Acho que o 2-0 também tem esse sentido de alívio, né? De continuar. Isso, se você observar também, assim, até um posicionamento médio dos dois times, a LDU não conseguia passar do meio campo. Muita dificuldade, né? E um placar de 2-0 é um placar, o placar da tranquilidade. O Flamengo não precisa fazer 19-0 contra o Táchira. O Flamengo precisa vencer. 1-0, meio a 0, 0,25-0, já dá a classificação para o Flamengo. O Flamengo também tentando as jogadas aéreas, a gente vai falar bastante sobre a escolha, né? O Pedro começou no banco, teve Michael, Luiz Araújo, podemos falar também, Jailson. Luiz Araújo segue fazendo boas partidas. E essa jogada? Esse cara aí, 4, 5, 6. como diz o Mar, precisamos falar sobre. A gente até falou isso dele aqui no nosso Sport Center, o Alexandro. O Alexandro é impressionante, porque o Alexandro não tem jogo ruim. Jogadoraço. Sério, o Alexandro é a média ali, sempre 6-7.
E ele faz uma jogadaça, não foi a primeira, chegando na linha de fundo, a bola acaba sobrando pro Luiz Araújo bem posicionado. E aí o gol da tranquilidade, o gol da calma, o gol da paz, aí começam as substituições do Felipe Luiz, Pedro vem pro jogo. E o Michael, né? Temos que falar do Michael também, que acabou ali a torcida vaiando, em determinado momento pegando no pé dele. Mas a gente fala aqui durante o Sport Center. Ai. Essa aí eu tomei um susto, hein? Você e eu. Vamos ouvir então o Felipe Luiz e as explicações do Flamengo depois do resultado mais do que necessário. Vamos lá. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fomos bem tensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos. Demos pouca chance ao adversário, uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Vencemos e nos colocamos com possibilidade de passar de fase. Numa Libertadores que até então vinha sendo ruim, eu sempre penso que você tem que demonstrar dentro do campo que você realmente quer ganhar essa competição, né? E hoje eu acho que a equipe passou essa mensagem. Olha aí a classificação do grupo C, o Flamengo então até com seu saldo ali melhorado, né? Com os 2 dessa partida, estava zerado, chega aos 8 pontos. Na última rodada joga contra o Táchira em casa, que tem 0 e menos 6 de saldo, e a LDU recebe o Central Córdoba em casa. Pode ser até que fique Flamengo e LDU e o próprio Central caia desse grupo, né? A gente pode ter um eliminado com 11 pontos. Olha só, o time chegou a 11 pontos e mais vezes assim fique pelo caminho. A gente já faz essas contas, mas eu chamo o Eugênio Leal, que ontem acompanhou o jogo, claro, de maneira brilhante, como sempre, né, Mari? E tantas discussões, acho que desde antes do jogo começar, com o banco o Pedro no banco. Isso. O Michael em campo. O meio de campo, se seria o Everton Araújo ou acabou sendo o Gerson com o De La Cruz. Tem bastante coisa, hein, Eugênio? Tem sim. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Peço desculpas aqui pelo meu cenário, aqui com o Cristo Redentor. Agora há pouco, no 360, estávamos com o Pão de Açúcar, mas o que importa é o futebol agora e o Rio de Janeiro está sorridente, com uma sexta-feira muito bonita e a torcida do Flamengo aliviada. Era um jogo tenso, era um jogo nervoso, uma derrota eliminava o Flamengo da Libertadores. E o Flamengo precisava fazer gols. E Felipe Luiz foi corajoso. Felipe Luiz assumiu riscos que poderiam ser pesados para ele ao deixar no banco de reservas o cara que normalmente é o artilheiro do time, o Pedro. Ele faz a opção pelo Bruno Henrique jogando centralizado, ele faz uma importante, que é o Gerson jogando como volante no lugar do Pulgar e o Luiz Araújo, que acaba sendo um jogador decisivo, faz a assistência do primeiro gol e marca o segundo. E essas apostas do Felipe Luiz vingaram, o Flamengo ganhou com o resultado exatamente que ele precisava. O Marra estava falando sobre isso, sobre essa classificação. Ele ultrapassa a LDU, empata na pontuação, mas ultrapassa no saldo de gols. E está muito perto da classificação, basta ganhar do Táchira, que não pontuou até agora nesse grupo na Libertadores. Então, está praticamente certo. Isso é importante para o Felipe Luiz, porque ele ganha força, ele ganha moral para chegar na entrevista coletiva depois do jogo. E quando perguntado sobre o Pedro, que era uma pergunta óbvia, falar: o Pedro não está bem fisicamente e depende dele. Mais do que estar curado, do que ter a alta médica, ele precisa estar no mesmo nível dos companheiros. Se o Pedro entender o recado e evoluir fisicamente, vai ser bom não só para ele, para o Flamengo e quem sabe até para a seleção brasileira. Gente, um abraço. Ai, Eugênio Leal, você me paga, tá? Com esse visual nessa sexta-feira. Tira o Eugênio do meu telão. Pelo contrário, a gente agradece. Eu não, eu fico com inveja. Tira o Eugênio aqui do meu telão. Tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like para ajudar o nosso canal, os nossos cortes. Estou aqui para isso, para trazer para vocês o que a imprensa fala do nosso Mengão, tá bom? Muito obrigado a todos. Inscrevam-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. E daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal, hein? Nesta sexta-feira. Sextou, galera. É um excelente fim de semana para todos vocês. Mengão, o rumo ao tetra da Libertadores. É só vencer o Táchira que estaremos na próxima fase da Libertadores, nas oitavas de final. E se o Mengão ficar no pote 2, os antes que vão ficar preocupados, né? Porque daí, já viu. Segura o malvadão! O Ronaldo Giovanelli foi curto e grosso. Agora vai ser difícil segurar esse Flamengo, porque ontem o Flamengo estreou na Libertadores, cara. Top demais! Valeu, galera!
Fui.